Não há pra mim, tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim. Tudo, 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 tudo. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Oh, 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 Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Oh Senhor, obrigado. Tu és tudo para nós. Tu és tudo para nós. O Alfa, o Ômega, princípio, fim. Tu és a nossa vida. Tu és tudo aquilo que nós precisamos. Tu és tudo, Senhor. Nada para nós é tudo. Você é que é tudo para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por este culto. Obrigado pela possibilidade que você nos deu para que nós possamos transmitir a palavra que liberta, a palavra que faz prosperar. Obrigado, Senhor, por a vida de todos aqueles que estão assistindo, pela vida daqueles que vão assistir, pela vida de todos os meus amados ouvintes, meus amados que estão nos assistindo agora. Eu agora, nesse instante, abençoo a cada um. Eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo a cada um. Eu declaro agora libertação na vida de todos esses que estão me assistindo. Eu declaro agora prosperidade, cura. Eu declaro saúde na sua casa, na sua família. Haverá salvação, haverá crescimento, haverá cada vez mais avanço em todas as áreas. Não haverá falta, sobrará e não faltará. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Bom dia, graça e paz. A graça e a paz de Deus nos vem pelo conhecimento de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a todos os nossos amigos e amigas, irmãos e irmãs de todos os lugares, familiares do pessoal da nossa igreja, outras famílias também, que nesse instante agora estão nos assistindo, que nesse instante agora estão nos ouvindo. Vocês escolheram esse momento, esse instante, para ouvir a palavra de Deus, para cultuar a Deus. É uma honra para nós ter vocês conosco. A Verbo da Vida Ceilândia é muito grato pela vida de vocês. Amém? A palavra que o Senhor trará na vida de cada um, com certeza fará a diferença. Nosso primeiro culto online ao vivo, né, pelo YouTube, e para nós é uma honra, nós estamos gratos a Deus. Estamos gratos também por aquelas pessoas que já se inscreveram em nosso canal, que possibilitando assim esse culto ao vivo. Muito obrigado de coração. Deus continuará acrescentando a cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Queridos, em Mateus, no capítulo 12, Mateus, capítulo 12, no versículo 35, diz: o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Jesus está falando isso. Então ele trouxe uma palavra interessante, ele disse: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Toda palavra frívola, toda palavra que não acrescenta, toda palavra que não traz edificação, toda palavra negativa,
Dela darão conta os homens no dia do juízo. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que no versículo 37, Jesus diz assim: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Observa bem, irmãos, como Jesus valorizava a palavra que sai da boca, da nossa boca. Jesus, ele falava claramente: olha o que você está falando. É isso que ele está dizendo. Veja o que você está falando. Veja aquilo que sai da sua boca. Eu estava assistindo uma ministração de um ministro maravilhoso, um pastor que eu respeito muito, ele falando acerca da importância das nossas palavras. Não apenas nós podemos magoar pessoas com as nossas palavras, como também podemos levantar pessoas com as nossas palavras. Não apenas podemos ferir pessoas com as nossas palavras, como também podemos curar pessoas com as nossas palavras. É importante aquilo que sai da sua boca. Porque aquilo que sai da tua boca mostra aquilo que está no seu coração. Eu noto que muitas pessoas falam mesmo, né? Faz algumas coisas, falam algumas coisas, e quando se vai corrigir, diz: olha, você está me julgando. Olha, você está me julgando. Deus conhece o meu coração. É bem verdade que Deus conhece o teu coração. Mas lembre-se de uma coisa: quando você fala, você mostra o que está no seu coração. Aquilo que você falar vai mostrar aquilo que você colocou dentro de você, aquilo que você colocou no seu coração. Foi com palavras que Deus criou tudo que existe. Foi com palavras que Deus criou o universo. Foi com palavras que Deus criou as baleias. Foi com palavras que Deus criou os grandes mamíferos. Foi com palavras que Deus criou tudo aquilo que nós estamos vendo. Deus falou e tudo se fez. Deus declarou e tudo aconteceu. E interessante é que por ele ter dado o domínio do mundo para nós, então veio também essa possibilidade de criar as coisas com as nossas palavras. O que você está falando é bênção ou é maldição? O que você está falando é coisas positivas ou coisas negativas? Pastor, mas assim, nós somos realistas, né? Nós somos realistas, a gente mostra a realidade. A partir do momento em que você nasceu de novo, a partir do instante em que você recebeu Jesus, a sua realidade não é o que se vê, é o que não se vê. A sua realidade não é aquilo que você está vendo, não é aquilo que você está observando, não. Aquilo é um resultado de algo que você falou. O que você tem falado? O que você tem dito? Em Marcos, capítulo 11, no versículo 23, Jesus traz uma afirmação poderosa, que eu creio que muita gente já ouviu pessoas pregando, pessoas ministrando sobre isso. Eu mesmo já ministrei aqui na nossa igreja, na Verbo da Vida Ceilândia. Nós já ministramos tantas vezes, outros ministros já ocuparam este púlpito aqui, sempre procurando trazer palavras nesse sentido. Marcos 11, 23 diz: porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será como ele diz. Em outras palavras, Jesus estava mostrando aqui que você tem aquilo que você fala. Você tem aquilo que você crê e fala. Muitas vezes, nós, no momento de raiva, no acesso de raiva, no instante que a gente está irado, né? Eu quero dizer a vocês que todas as pessoas ficam com raiva, até Deus fica com raiva. Todo mundo pode ficar com raiva. Mas no momento de raiva, é nessa hora que você precisa ter cuidado com o que fala. O ideal é ficar calado. O ideal é ficar calado. Por quê? Porque nesse momento de raiva, você pode proferir palavras que, na verdade, você não quer que se cumpra. Você pode falar coisas que, na verdade, você não deseja que se cumpra.
Mas justamente por falar isso, você acaba se cumprindo. Ou seja, muitas vezes você pode falar coisas da boca para fora. Tudo bem, qualquer pessoa pode falar coisas da boca para fora. Mas o que vai se cumprir é aquilo que você fala de dentro do coração. E muitas vezes, no momento de raiva, no momento de ira, muitas vezes vemos tantas injustiças acontecendo, vemos tantas coisas acontecendo, então a gente fica com raiva e acaba falando o que não gostaríamos que acontecesse. E sabe o que vai acontecer? Exatamente o que você falou. Em outros instantes, estamos tão alegres, é o contrário, né? Vamos para o outro lado. A gente está alegre, está feliz e tal, aconteceu uma coisa maravilhosa que a gente esperava há tanto tempo, e muitas vezes, no momento de euforia, no momento que as nossas emoções estão mexendo bastante, aí a gente acaba falando coisas que não deveria, acaba se comprometendo. Alguém disse, e eu concordo com isso, todo mundo é dono do seu silêncio, mas é escravo das suas palavras. Aquilo que você falar é o que você vai ter. Muitas vezes sai da nossa boca bênção e maldição. Não deveria. Da nossa boca só deveria falar bênçãos. Mas muitas vezes sai bênçãos e maldição. E muitas vezes as pessoas dizem, mas por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Eu já ouvi isso. Por que Deus... o que eu fiz para Deus permitir para que acontecesse isso? Irmãos, muita coisa, eu já falei isso outras vezes aqui na igreja, já falei em outros lugares, muitas coisas acontecem sem permissão de Deus na terra. Você acha que o vírus chinês que está por todo lugar foi por permissão de Deus? Você acha que o câncer existe por causa da permissão de Deus? Não, 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 não. Tudo isso existe por causa das nossas ações, por causa das nossas atitudes. Deus não vai interferir na história da humanidade. Ele já interferiu, ele já fez, mas a humanidade é quem escreve a sua história. A humanidade é quem escreve sua história. A caneta, sabe, para escrever a tua história, está nas tuas mãos. Na verdade, não, está na tua língua. É o que você fala. Jesus diz aqui, olha só, em verdade vos afirmo que, se alguém disser a esse monte, esse alguém é qualquer pessoa, não importa se ele é crente, se ele é católico, se ele é espírita, se ele é ateu, o que seja, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, sem duvidar no coração, esse é o segredo, esse é o ponto, sem duvidar onde? No seu coração, no seu espírito. Quando você fala, qualquer coisa que você falar crendo, é isso que você tem. Qualquer coisa que você falar crendo, é isso que você tem. Esse pode ser 2020, nós já estamos no mês de abril, mas ele pode ser o melhor ano da sua vida até hoje. Ou pode ser também o pior. Pastor, mas até agora foi muito ruim para mim, viu? Até agora só piora. Pois é, você pode melhorar. Simples, mudando o que crê e falando com a sua boca aquilo que você crê. Se o que você crê vai ser um ano maravilhoso, assim será. Se o que você crê que o ano não vai ser bom, vai ser ruim, ou a coisa vai piorar, não vai prestar, acredita exatamente isso que você crê, independente de Deus querer ou não, independente de Deus permitir ou não. Pastor, mas Deus pode tudo. Não, Deus não pode tudo. Deus não pode mentir, por exemplo. Deus não pode, Deus não mente, não é porque ele não quer, que ele não pode mesmo. Deus não caminha contrário à sua palavra, não é porque ele não quer, porque ele não pode. Ele disse que o domínio da terra é sobre nós. Então, se o domínio na terra está sobre nós, ou seja, se nós dominamos a terra, Deus não volta atrás nisso. Deus não tinha que fazer absolutamente nada aqui, uma vez que ele já entregou o mundo nas nossas mãos. Cabe a nós, meu irmão, determinar, declarar, falar, crendo, sem duvidar no seu coração. Cabe a nós falar, e é dessa maneira nós determinamos o nosso destino. Nós determinamos aquilo que vai acontecer na nossa vida. Pastor, mas isso aí não seria uma autossugestão? Isso aí não seria uma autoafirmação? Não, isto aí é formando o nosso mundo com as palavras. O que nós temos falado? O que nós temos crido?
Tudo aquilo que existe, tudo aquilo que você está vendo, foi criado por palavras. Tudo aquilo que existe foi criado de algo que não se via. Deus olha do céu a terra, e o que foi que Deus viu? A terra sem forma e vazia, em trevas, caos. Deus olhou e falou: haja luz, e houve luz. O que você tem dito quando você vê as notas vermelhas do seu filho? O que você tem dito quando você abre a carteira e está zerado? O que você tem falado? Pastor, meu colega, meu irmão, meu parceiro, o que você tem falado quando você olha para a sua igreja e vê tão poucas pessoas, ou nenhuma? O que você tem dito quando você abre lá na conta bancária e vê aquele extrato, né? E está lá aquele extrato, vai, vem, e no final tem 0,140, né? O que você tem falado? O que você tem falado quando pessoas na sua casa se levantam contra você, pessoas que você ama? O que você tem dito quando pessoas têm traído você? O que você tem falado? O que você tem falado quando o seu filho ou a sua filha não correspondeu às expectativas que você tinha quando ele era pequeno? O que você tem dito? Você só tem falado mais do mesmo? Você só tem falado que não, realmente não dá não presta, não tem jeito? A questão não é negar. Algumas pessoas dizem: mas pastor, eu vou negar a realidade? Se a conta está vazia, eu vou dizer que a conta está cheia? Se o menino não está correspondendo como eu criei a expectativa, não está sendo, eu vou falar. Não, meu irmão, você não vai negar. Fazer com que essa realidade visível seja o seu foco principal da sua vida. Não! Aprenda isso, querido. Por favor, preste atenção nisso. Aprende isso. Muda essa situação com as palavras. Realmente... O médico disse que eu tinha poucos dias de vida, mas pelas pisaduras de Jesus eu sou curado. Aqui no meu extrato bancário está zerado, mas o meu Senhor está suprindo as minhas necessidades. O meu filho não está correspondendo realmente agora, olhando assim de forma natural, ele não está correspondendo, mas... Os meus filhos são herança do Senhor, são geração abençoada. Os meus filhos são poderosos na terra. É isso que a Bíblia diz dos seus filhos. Você pode procurar em toda a Bíblia, você não acha uma palavra negativa a teu respeito. Você não acha uma palavra negativa a teu respeito. Deus sempre fala de forma positiva. Deus sempre fala de forma positiva a teu respeito, porque Deus é um Deus de fé. Sim, tanto eu como você, nós temos feito muitas vezes coisas erradas, nós temos feito atitudes erradas, e é óbvio, claro e evidente que Deus é isso, mas Deus, Ele não fala isso a teu respeito. Muitas vezes nós dizemos: olha, a gente não merece nada, realmente não é por aquilo que a gente faça que Deus nos abençoa. Não é por aquilo que a gente faça que a gente recebe a bênção de Deus. Não, é por aquilo que Jesus fez. Estamos em Cristo, logo as bênçãos de Cristo são nossas também. Mas você precisa aprender a puxar isso, a trazer isso para uma realidade visível. Isso que você não está vendo, você precisa aprender a puxar isso para uma realidade visível. Tudo que eu tenho, tudo aquilo que eu vivo é resultado daquilo que eu criei e falei. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, com licença. Aquilo que eu criei e falei, foi isso que eu tenho. Eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho uns filhos encantadores, eu tenho uma igreja abençoada. Na minha igreja eu sou amado, eu sou respeitado, eu sou honrado. Tudo isso, resultado daquilo que eu falei. Aquilo que eu estou vendo hoje acontecer nos meus olhos, já tinha acontecido dentro de mim. Eu falei, eu criei, e é isso que eu tenho. E sabe, só vai melhorar. Não é palavra positiva, não é pensamento positivo. É fé de Deus
em ação. É a fé do tipo de Deus em ação. Se eu creio, vai acontecer. É isso que Jesus falou. Em Provérbios, no capítulo 18, diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, ou seja, não é o que fala muito, nem é o que fala pouco, é o que fala bem. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Não está no poder de Deus, não está na permissão de Deus. Está na tua boca, naquilo que você fala. Eu creio e falo assim. Eu creio e falo dessa maneira. Então, muitas pessoas também já chegaram para mim, muita gente mesmo. Fiz gabinete com várias pessoas. E muitas delas disseram: olha, pastor, eu já falei e não aconteceu. Eu já falei e não aconteceu. Eu já disse e não aconteceu. Por quê? É porque a confissão, a palavra da fé, ela tem duas fases. Talvez você desistiu na primeira fase. Qual é a primeira fase? Você fala para crer. Você fala, você ouve. Você fala, você ouve. A fé vem pelo ouvir. O que é a fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Ou seja, fé é a certeza das coisas que se deseja, que se esperam, que se deseja. E a convicção de fatos que não se vê. Fé não é sonho. Sonhar é uma coisa, crer é outra. Sonhar, você deseja, mas você não tem certeza daquilo. Sonhar, você acredita que um dia vai acontecer. Sonhar, você tem aquela vontade de que aconteça. Isso é sonhar. Isso é sonhar. Mas fé é independente do que você tenha ouvido falar. É isso que é fé. Então, essa fé, essa certeza, ela vem quando você fala e ouve, falando e ouvindo. Coloca uma ministração aqui mesmo nesse canal do YouTube, temos muitas ministrações sobre fé. Coloca lá e ouve, e fala, e você vai ouvindo, até que a certeza esteja dentro do seu coração. Veja que Jesus disse que é do bom tesouro, do que está no coração, é que o homem tira as coisas boas. Do bom tesouro. E interessante que ele disse uma certa vez, ele disse: aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Em outras palavras, o que é que acontece? Você coloca esse tesouro dentro de você, e de lá é que você fala. De lá é que você fala. Então, primeiramente, você vai ouvir, até que você tenha certeza dentro de você. Ou seja, primeiro você coloca o tesouro dentro de você. Primeiro você coloca aquilo que você deseja que aconteça dentro de você. Por quê? Porque antes de acontecer, para você ver, naturalmente, antes de acontecer, tem que ter acontecido dentro de você. Eu olho para Davi, quando foi enfrentar o gigante Golias. É interessante que não fala em nenhuma parte lá Davi chamando Golias de gigante. E de fato Golias era um gigante. A própria Bíblia diz que ele era um gigante. Os soldados de Saul corriam com medo de quem? De um gigante. O próprio Saul estava temeroso, excesso de cautela, justamente porque ele via o quê? Um gigante. Davi não. Davi chegou e disse: ué, quem é esse cara sem aliança? E quem ele está pensando que é para nos afrontar? E quem era Davi? Pastorzinho de ovelhas. Ele não era soldado, ele não era capitão, ele não era uma pessoa treinada, não, ele não tinha passado pela academia de artes marciais de Israel. Não, ele era um pastor de ovelhas. Mas ele olhou para o gigante e ele não viu um gigante, ele viu o inimigo derrotado. Então, quando ele foi enfrentar o gigante, ele diz: as aves dos céus, sabe? O urubu, o corvo, né, e tal, vão comer a tua carne hoje. Vão comer hoje a tua carne. Ou seja, enquanto os soldados de Saul viam um gigante na frente deles, o tempo todo, Davi via um gigante derrotado.
Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Qual é o teu gigante hoje? Qual é o seu gigante hoje? É aquela conta bancária zerada? É aquele monte de contas para pagar, né? Que a gente costuma dizer aqui na igreja, né? A unção dobrada. É uma conta atrasada e outra mais atrasada ainda. Essa unção dobrada. Qual é o seu gigante hoje? Como você está vendo? Pastor, eu estou vendo um monte de conta aqui, ó. Está aqui, um monte de conta para pagar. Mas o que está dentro de você? Aquelas contas pagas ou você está apenas desejando que isso aconteça? Você está apenas desejando que isso aconteça, mas você não já vê a coisa como consumado. Não já vê a coisa como consumado. Estou dizendo dentro de você. Então não vai acontecer, por mais que você fale, enquanto você não vê por dentro aquilo já feito. Enquanto você não vê todas as suas contas pagas e muito dinheiro sobrando dentro de você, não vai ter contas pagas e muito dinheiro sobrando fora de você. Por mais que você fale, você precisa falar para você, para você, para você. Contas pagas, muito dinheiro sobrando. Eu sou curado. Os meus filhos são bênçãos. Os meus filhos são discípulos do Senhor. Os meus filhos vão me superar. Os meus filhos é uma bênção. Olha, não importa como eu esteja, importa que eu estou no melhor lugar do mundo. Estou em Cristo. Falando. Aí, uma vez que você está convicto desta verdade, porque isso é que é a verdade, uma vez que você está convicto disso, quando você falar para a circunstância, ela vai embora. Quando você falar para o monte, ele vai embora. Quando você falar para o gigante, ele é derrotado. Por quê? Porque primeiro você fala para crer, para depois falar o que crer. Duas fases. A primeira, você fala para crer. E a segunda, você fala porque crê. O problema dos amados irmãos, muitas vezes, não é nem o que eles estão falando, é o que eles estão crendo. A boca, muitas vezes, fala coisas que, na verdade, no coração não está. Então, precisa falar para chegar fé ao coração. Precisa ouvir para chegar fé ao seu coração. O que você tem falado? O que você tem dito? Rapaz, esse vírus chinês, Covid-19, coronavírus, e haja nomes, né? O coronavírus, né? E tal, e haja muitas vezes chamando a existência. Às vezes a pessoa está bem, está saudável, mas de tanto ele ouvir coisas ruins, ele acaba chamando a existência aquilo que ele não queria viver. Mas vai viver porque é o que está crendo. O que você tem falado, meu irmão? O que você tem falado, minha irmã? Aquilo que você crê, é isso que você tem que falar. Se você deseja que algo aconteça na sua vida, se você deseja que algo realmente aconteça na sua vida, não espere Deus falar. Deus já falou. Deus está esperando você falar. Deus está esperando você dizer. Mas se da sua boca só saem palavras frívolas. Pastor, mas é porque quando eu estou com raiva, olha, quando eu estou com raiva eu não aguento não, pastor. Eu não aguenta. A raiva é uma emoção. E como todas as outras emoções, precisa estar debaixo do teu controle. Nunca faça os seus pensamentos dominarem você. Pelo contrário, domine o que pensa e você vai dominar seus sentimentos. Domine aquilo que você pensar. Controle, seja seletivo naquilo que você pensar. Seja seletivo naquilo que você pensar. Então você vai controlar aquilo que você vai sentir. Ou seja, você sente aquilo que você pensou antes. É simples assim. Tristeza te domine, a mágoa te domine sobre. Faça da sua boca o seu escravo. Faça da sua boca o seu empregado. Faça da sua língua o seu escravo. Não seja dominado pela sua boca. Faça dela o seu escravo. O que você falar, é isso que você tem. Lá em Tiago capítulo 3, ele fala uma coisa interessante. Ele diz no capítulo 3, no versículo 3 da epístola de Tiago, diz: ora,
Se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro, a boca, os cavalos. Então, freio fica na boca. Quando a pessoa está no cavalo, tal, que quer que ele vá para a direita, é só puxar aqui, a boca vai, né? O roxo vai, então vai para a direita. Se for para a esquerda, mesma coisa. Se for para frear, para parar, puxa e ele freia. Assim também é a língua. É a mesma coisa. No versículo 4, diz: observai também os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeno leme, eles são dirigidos para onde for o impulso do timoneiro. Então ele gira, aí o leme, latezinha lá, gira, e aí direita, esquerda. É a mesma coisa. Quando você passa a governar o seu corpo, a sua vida, com a sua língua, com aquilo que você tem falado. É interessante notar, irmãos, que em Efésios abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele já nos abençoou. Então eu acordo de manhã e eu falo o que a Bíblia diz que eu sou. Sou abençoado. Sou abençoado, porque a Bíblia diz que eu sou abençoado. E eu declaro isso o tempo todo, sou abençoado. Independente daquilo que eu veja, independente daquilo que me digam, independente daquilo que façam comigo, sou abençoado, pronto, acabou a história. Sou. Fim de papo. Sou livre, porque a Bíblia diz que eu sou livre. Então vou falar o que a Bíblia diz. Eu vou falar o que a Bíblia diz. Sou livre, sou livre, sou livre. A Bíblia diz que eu sou próspero, então sou próspero. Pastor, mas eu não estou vendo prosperidade assim, não. Você fala o que a palavra de Deus diz, ou você fala o que a circunstância te mostra. Detalhe, se você fala o que a circunstância mostra para você, se você fala o que a circunstância diz para você, você vai ter mais daquilo ali. Mas se você fala o que a palavra de Deus diz, é isso que você tem. Rapaz, esses meus filhos, meu Deus do céu, são muito desobedientes. Esses meus filhos não me obedecem, esses meus filhos não me honram. Esses meus filhos, meu irmão, fale o que a palavra de Deus diz deles. É isso, é chamar a existência. E dessa maneira, você vai conduzindo a sua vida, conduzindo a sua família, conduzindo aquilo que acontece. Você tem o que você fala. É bem verdade que muitas coisas ruins vêm sobre nós. A Bíblia diz que o sol nasce para justos e nasce para injustos. A Bíblia nunca prometeu uma vida sem problemas. A palavra de Deus nunca disse que você não iria enfrentar desafios. A palavra de Deus nunca disse que você não iria enfrentar problemas. Ah, mas seria tão bom a vida sem problemas. Mas aí como é que a gente ia crescer? Como é que a gente iria prosperar? Os problemas existem para que nós possamos desenvolver habilidades e capacidades para transmitir vida, para que nós possamos ir em frente. A questão não é, irmãos, os problemas. A questão não é a situação adversa. A questão não é o problema que veio contra você. Não. A questão é o que você está crendo. Como você vai reagir? Como você vai fazer? É isso que pregamos. Essa é a palavra da fé. Então, aqui em Tiago diz, olha, assim também, em versículo 5, a língua é um pequeno órgão, mas que se gaba de grandes coisas. Uma fagulha já põe em brasas tão grande selva. A língua, ela é de domar a língua. Eu sei que muitas pessoas falam, tem muita gente fofoqueira, tem muita gente que fala fofocas. Interessante é porque aquele que está falando do fofoqueiro também está falando mal. Aquele que está falando daquele irmão, daquela irmã, daquele amigo, daquela amiga que espalhou tantas coisas, também está espalhando, também está entrando no mesmo jogo. É a mesma coisa. Meu irmão, aprende uma coisa. Fale o que você crê. Não fique falando aquilo que você não quer que aconteça. Não fique falando aquilo que você não deseja que aconteça.
Não, aprenda a falar aquilo que você deseja que aconteça. É interessante, muitas vezes, pessoas chegam para homens e mulheres de fé e dizem: olha, a coisa vai piorar. Esse homem e mulher de fé responde: eu não creio nisso. Olha, interessante que a situação está braba. Realmente a tendência é só piorar. Eu não creio nisso. Eu não creio que vou morrer. Eu não creio que sou pobre. Eu não creio que sou um doente. Eu não creio que os meus filhos não farão muito mais do que eu fiz. Eu não creio que a minha igreja vai fechar. Eu não creio que o meu trabalho, eu vou ser demitido. Eu não creio que o meu trabalho vai fechar. Eu não creio nisso. Eu falo aquilo que eu creio. E o que eu creio é crescimento, é prosperidade, é bênção, é cura, é libertação. O que eu creio é a glória de Deus fluindo de dentro de mim para fora. É isso que eu creio, e é isso que eu tenho, e é isso que eu falo, e é assim que vai acontecer. Sabe o que vai acontecer amanhã? Os meus olhos vão ver aquilo que dentro do meu coração eu já tinha visto. Aquilo que dentro do meu coração eu já tinha crido. Aquilo que dentro do meu coração eu já tinha determinado. Não, as coisas não acontecem por causa da permissão de Deus. Não, as coisas não acontecem porque Deus permitiu. As coisas acontecem porque nós permitimos em nossa vida. Ah, pastor, mas o mundo jaz no maligno. É verdade. O mundo, mas o mundo não está dentro de mim. Eu nasci de novo. Eu recebi Jesus. E quando eu nasci de novo, e quando eu recebi Jesus, tudo mudou. Porque eu passei a ser outra pessoa. E com aquilo que eu sou, com quem eu sou, quem é que eu sou? Abençoado, próspero, livre, crente, salvo, filho de Deus, redimido no sangue de Jesus. Quem eu sou determinará aquilo que eu vivo. Eu tenho a vida de Deus em mim, então vou vivenciar essa vida em todas as áreas. É isso que acontece. Se você nasceu de novo, não houve uma transformação dentro de você. Na verdade, houve uma recriação. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, essa que passaram e tudo se fez novo. Então você é outra pessoa. Construa o seu mundo com as suas palavras. Crie aquilo que você não está vendo com as suas palavras. As coisas passarão a existir dentro de você. Você fala e as coisas vão acontecer. É assim que funciona. Nossa igreja aqui, o Verbo da Vida Ceilândia, começou lá no setor de chácaras. Era um lugar de difícil acesso. Havia poucas pessoas naquele lugar, né? Não tínhamos recursos nenhum. A gente não tinha recurso nenhum. Era um lugar difícil. Havia um lixão na frente da igreja. Era um lixão. Havia alguns irmãos que estavam lá conosco. E a gente se reuniu, juntamente com esses irmãos que estavam conosco lá. E a gente começou a falar o que cria. E nós saímos de lá e fomos para um lugar chamado ProDF, sempre falando aquilo que a gente crê. E a nossa igreja cresceu. Então viemos aqui, estamos aqui no centro da Ceilândia. Na verdade, Ceilândia Sul, né? Praticamente no centro. Nós estamos nesse lugar. E nós temos tido cultos onde a igreja estava lotada. Também tivemos cultos onde a igreja não estava lotada. Eu estou falando agora como pastor. Óbvio, claro e evidente que eu quero ver a minha igreja cheia todos os cultos. Cheia de pessoas de fé. Cheia de pessoas com fome e sede da palavra. É lógico. E eu vou ver isso aqui. E na verdade eu já vi isso acontecer várias vezes em nossa igreja. Hoje nós temos 2 cultos no domingo. O culto da manhã e o culto da noite. O culto da manhã é o que nós chamamos de primeiro culto. Esse agora seria o primeiro culto. Às 18 horas nós teremos o segundo culto. E sempre observando o número de pessoas, né, e tal, crescendo. Pessoas estão chegando. E muitas vezes, irmãos, eu andei por aquelas cadeiras, chamando vidas,
vidas aqui, pessoas cheias aqui, pessoas com fome e sede da palavra nesse lugar. Muitas e muitas vezes eu dizia claramente, os nossos cultos tomados pela glória de Deus. Sabe, em nossos cultos nós já tivemos cura, sem mesmo orar. Só ouvindo a palavra a pessoa recebeu e foi curada. Nós tivemos cura de câncer em nossa igreja. Nós tivemos salvação em nossa igreja. Nós tivemos libertação em nossa igreja. Por quê? Porque eu e mais alguns irmãos nos unimos em fé e começamos a chamar a existência. A gente tinha duas opções. Ou a gente falava aquilo que via, ou a gente falava o que cria. Muitas vezes, eu creio que a maioria das vezes, se não todas as vezes, aquilo que você vê não será aquilo que você crê. Aquilo que você estiver vendo com seus olhos físicos não será aquilo que está dentro de você. Mas é nesse momento que você tem que tirar do bom tesouro, de dentro de você, com o que você fala. Não, vai acontecer assim. Vai acontecer dessa forma. Vai acontecer. E quer saber? Verbo Ceilândia está crescendo. Deus está nos acrescentando. Estamos treinando ministros para ministrar nesse lugar e ministrar para o mundo todo. Por quê? Porque você tem o que você fala. Nós estamos, na verdade, crescendo e prosperando. A nossa igreja, ela cresce natural e sobrenaturalmente em todas as áreas. Porque foi isso que eu criei. Foi isso que a minha esposa creu. Foi isso que os meus filhos creram. Foi isso que pessoas que chegaram creram. Pegaram firmes. Estamos crescendo. Estamos crescendo. Sim. Só vai melhorar. Só vai melhorar. A sua casa, meu irmão, deve ser um oásis de paz. A sua casa deve ser chamada casa da saúde. Está aí uma boa forma de você confessar. Olha só, minha casa é casa da saúde. Quem chega doente lá é curado. Quem chegar doente aqui vai ser curado. Quem chegar maldito aqui é abençoado. A sua casa é uma casa onde o Senhor habita. Ele habita dentro de você, então ele está dentro da sua casa também. Chame à existência aquilo que você deseja ver. Pelas tuas palavras você será justificado. Pelas tuas palavras você será condenado. Pelas tuas palavras você cria o mundo que você deseja. É isso aí. Foi essa palavra que Deus disse para eu trazer nesta manhã, para todos vocês. Eu quero, antes de terminar, eu quero fazer um convite. Se você não nasceu de novo, se você ainda não tem certeza de salvação, se você ainda não tomou a decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, e deseja fazê-lo agora, faz essa oração comigo. Diga: Pai, em nome de Jesus, eu recebo Jesus como Senhor no meu coração, e eu declaro agora, com a minha boca, Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, e eu creio dentro do meu coração que sou salvo, e eu creio dentro do meu coração que o Espírito de Deus vem habitar dentro de mim, em nome de Jesus. Se você fez esta oração, entre em contato conosco. Nós temos as nossas redes sociais, Verbo da Vida Ceilândia DF, que é do YouTube. Nós temos no Facebook, Verbo Ceilândia. Nós temos Instagram, também é Verbo Ceilândia. Ou no Telegram, temos o nosso canal Verbo Ceilândia. Entre em contato conosco, porque nós queremos te ajudar. Nós queremos te dar uma maior assistência. Sabe, essa palavra faz a diferença em nossas vidas. Amém? Não esqueça que hoje, às 18 horas, nós teremos aqui mesmo no nosso canal do YouTube, não vai ser um culto ao vivo ainda, né? Vai vir realmente cultos ao vivo, nós estamos chamando a existência isso, mas não será ainda ao vivo, mas será um culto online. Nós estaremos aqui ministrando essa palavra. Hoje, às 18 horas, é só acessar o nosso canal. É isso aí. Então, prospere e avance.